Então, nessa ação penal 503-7800, continuidade do depoimento do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Senhor Agenor, mas o consórcio pagava o Pedro Barusco, aí não podia usar o Pedro Barusco para agilizar esse litígio? O Pedro Barusco continuou recebendo pelo valor total do contrato, inclusive esse valor. Então, além desses 3%, foi pago 1,75%. Esse 3% incidiu apenas nesse IPTEG, 226 milhões. E não podia ter usado o Pedro Barusco para agilizar? Ele já tinha saído. Aí que entra a sequência. O senhor Pedro Barusco saiu por volta de abril de 2011. Isso ocorreu em 30/12/2011, ele já tinha saído. Aí quem entrou no lugar dele? O senhor Roberto Gonçalves. O senhor Roberto Gonçalves era muito ligado ao senhor Mário Góes. Eu tinha pouco acesso ao senhor Roberto Gonçalves. O Mário Góes simplesmente me dizia o seguinte: olha, o senhor Roberto Gonçalves, o substituto, vai continuar ajudando. Eu falei, mas eu preciso ter algum acesso a ele. Qualquer coisa que você precisar, fale comigo. O fato é que o senhor Roberto Gonçalves mudou a equipe da obra no Outro Sempre, antes da aprovação desse IPTEG. Ele mudou a equipe. E as coisas fluíram mais em termos de morosidade. Sim. Em termos de morosidade. Então, incomodado com aquilo, eu procurei o senhor Renato Duque. Eu falei, doutor Duque, nós procedemos, um acerto que nós tivemos com o Barusco, pagar 1,75% no valor desse contrato. Eu quero saber o seguinte: esse procedimento está correto? Continuamos assim? O senhor Renato Duque respondeu afirmativamente, pode continuar dessa forma. E assim continuou. E continuou utilizando o Mário Góes, então? Mário Góes, continuamos utilizando o Mário Góes, até o final do contrato. No caso específico desse valor de 226 milhões do IPTEG, aí foi utilizado outro caminho, que foi o senhor Antônio Goulart, juntamente com o senhor Fernando Barros. Certo. E o senhor tem conhecimento como as outras empresas do consórcio operacionalizaram esses pagamentos? Olha, a informação que eu tenho é que algumas delas, a maioria pagou em espécie e a dos autos, me parece que está aí, Andrade Gutierrez pagou através de uma empresa chamada Maranelli no interior. Então eu não tenho detalhe, excelência, eu tenho detalhe do nosso valor. Certo. E que nós intermediamos da Construbasa. Além da pagamento aos agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento sobre pagamento também para algum partido político ou para algum agente político? No caso o PT. Como aconteceu com o PT. O caso do PT foi contingenciado 1%. Cada uma das empresas tinha seus canais com o PT. Eu não me envolvia com os valores das outras empresas, o nosso valor sim. Num contrato de 1 bi 250, 20% para cada empresa dá 250 milhões. Então, a parte da OAS, na época o tesoureiro era o senhor Paulo Ferreira. Logo em seguida veio o senhor João Vacari. Eu, pessoalmente, por ter um grupo de 5 empresas, entreguei algumas vezes na sede do PT, ao senhor Paulo Ferreira, a relação dos valores recebidos mensalmente, para que ele procedesse e procurasse cada empresa para poder fazer, porque nós não íamos nos envolver pela nossa empresa. No nosso caso, isso entrava num caixa único que nós tínhamos, que a OAS tinha, do PT, e esse caixa único era, como tinha outras obras do PT, conforme já no meu último depoimento foi dito aqui, esses pagamentos eram feitos pela OAS através de fornecedores, doação oficial, Caixa 2, procedimentos que não eram da minha competência. O senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira sobre pagamentos em cima do contrato do Novo Sempre? Lógico, falei que tanto é que eu apresentava para ele os recebimentos, e ele procedia assim com as outras empresas, eu falei. Era esse valor 1% que o senhor mencionou? 1%. Para cada empresa.
Esses valores eram para o partido ou eram para ele pessoalmente? O senhor tem conhecimento? Olha, Excelência, eu acho que houve uma certa... Nesse caso específico do SEMPES, o senhor Paulo Ferreira, em 2009, ele era candidato a deputado federal. Então eu acredito que tenha havido uma mistura aí de, porque ele como candidato, eu apresentei ele a Matheus Coutinho da UAS e Matheus me disse que ele apresentou alguns fornecedores para poder parte desse valor se pagar. Então, ele certamente alguns fornecedores de campanha dele foram pagos, parte desse valor foi pago através do senhor Paulo Ferreira, valores que ele indicava. Não sei exatamente quais foram essas empresas e nem... Agora, outra coisa que eu quero registrar, Excelência, essas 5 empresas, Morales de Paula, PKK, eu não conheço nenhuma delas, nunca tive conhecimento de operações com essas empresas, tive depois que o fato havia ocorrido. Consta o senhor Alexandre Correia de Oliveira Romano, uma pessoa ligada ao senhor Paulo Ferreira. Chegou a conhecer? Nunca, não tenho conhecimento. Quantas vezes o senhor conversou com o senhor Paulo Ferreira sobre essas contribuições? Inúmeras, porque esse contrato durou 4 anos e meio, começou em janeiro de 2008 e foi até meados de 2012. E ficava claro na conversa que não estavam tratando, vamos dizer que estavam tratando de valores em cima do contrato do Novo SEMPES ou contratos da Petrobras? Claríssimo. Embora tivesse outros contratos da UAS, quer dizer, não tinha um controle específico de um contrato. Entrava num consolidado, nós tínhamos um planejamento estratégico, onde no nosso planejamento estratégico da UAS, nós temos uma rubrica lá para esse fim, até para que a área que cuide disso saiba exatamente quanto é que vai, qual é a demanda que vai ter anualmente. Então isso entrava num consolidado da empresa, de forma que a área responsável tentasse fazer, viabilizar, saber o tamanho do problema que ela tinha. O senhor chegou a conhecer o senhor Adir Assad e as empresas dele? Não, eu conheci na carceragem da Polícia Federal. O senhor sabe se naquela época foram utilizados os serviços deles para alguma nunca coisa? Soube, nunca tive conhecimento de Adir Assad. Conheci na carceragem da Polícia Federal. Essas empresas que foram geradas aí, inclusive das passadas, MO, Rigidez, o senhor Valdomiro de Oliveira, nunca ouvi falar. Ouvi falar nos autos. Inclusive o senhor Valdomiro de Oliveira disse que não me conhece também. Sim. Eu nunca operacionalizei contrato, conforme foi dito, inclusive, nos autos do primeiro processo. Tem uma empresa Legend Engenheiros? Nunca ouvi falar. Não. Bem, por que pagavam os agentes da Petrobras e por que pagavam a parte política? Excelência, por que pagavam? Não pagar, as empresas tinham medo de não pagar também, porque não pagar poderia ser uma ameaça para quem não pagasse. Os aditivos, eles eram aprovados de forma muito lenta, não sei se propositadamente. Muitos dos aditivos eram legítimos, não estou dizendo que não tenha havido irregularidade. Então, essas dificuldades... Se a outra empresa paga, se a outra paga e a outra paga, o conceito era esse. Sim. Então, todas pagavam porque é uma coisa errada. Hoje nós sabemos que é errada. Naquela época já sabíamos que não era correto. É crime. Mas a corrupção... Mas chegou a ter alguma, vamos dizer assim, no caso do Pedro Barusco, por exemplo, ele chegou a ameaçar o senhor ou transmitir algum recado? Não, ameaçar não, mas quando ele me fez aquela proposta, além de ser um pedido, eu entendi naquela oportunidade, que era uma exigência, que se não pagasse teriam dificuldade. Mas ele chegou a afirmar que não, teria dificuldade? Não afirmou. Implícito, então? Exatamente. Tá bom, acho que são essas questões do juízo. O Ministério Público tem perguntas? Sem indagações, Excelência. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm perguntas? Sim.
Então peço para sentar ali, ó, mais fácil. Boa tarde. Meu nome é Elias, eu falo em nome da defesa de Paulo Ferreira. Em que ano o senhor e Léo Pinheiro conheceram o Paulo Ferreira? Olha, essa obra foi de janeiro de 2008. Eu conheci o seu Paulo Ferreira, provavelmente antes disso, porque nós tínhamos um outro contrato. Eu acredito que eu tenha conhecido o seu Paulo Ferreira, não posso precisar exatamente, mas acredito por volta de 2006, 2007. 2006, 2007. Por aí, ou talvez antes, 2005, 2006, 2007, eu não sei precisar. Foi anterior a esse contrato. O senhor tinha conhecimento que o Paulo Ferreira foi candidato a deputado federal em 2010? Não, em 2010, em 2010. E o Léo Pinheiro também tinha conhecimento de que ele Sabia? era... Sim. Eu acredito que sim, não posso falar por Léo Pinheiro, mas se eu sabia, ele devia saber também. Ele procurou o senhor e o Léo em alguma oportunidade buscando recursos para a sua campanha política de deputado? Olha, ele procurou sim, porque ele disse que era e eu apresentei a Matheus Coutinho. Eu me lembro que Matheus Coutinho foi ao município de Novo Hamburgo, que era administrado pelo PT na época, e ele indicou algumas empresas lá para prestar algum serviço. Ele procurou sim. E outra coisa, ele me apresentou, eu recebi na sede da OAS no Rio de Janeiro o presidente de uma escola de samba do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, sobrenome Urso. Se entrar no Google aí vocês vão achar. Eu o recebi porque ele queria uma contribuição também para essa escola de samba. E outros fornecedores eu não sei exatamente o nome, porque não sou eu que faço, mas procurou sim. ele próprio, Paulo Ferreira, no interrogatório aqui, ele admitiu que recebeu uma doação informal. Então a minha pergunta aqui, essa doação foi feita antes ou depois de julho do ano de 2010? Doação não me compete, Informal. É uma área que eu não cuidava, doação. Era o setor da empresa que cuidava disso. Eu não sei temporalidade e valores pagos através de contribuições de campanha. Essa área... Então, pessoalmente, o senhor não tem esse conhecimento? Não era responsável por essa área. Mas a pergunta é, pessoalmente, então o senhor não pode afirmar nada a esse respeito? Não posso, porque Perfeito. eu não sou responsável por essa área. Perfeito. O senhor reafirma, ou melhor, o senhor conheceu ou teve conhecimento de um escritório jurídico de advocacia, no caso, de Alexandre Romano? Não, e até o senhor Alexandre Romano, no acordo de colaboração, disse que não me conhece, então desconheço. Bom, o senhor conhece o Léo Pinheiro de longa data? Longas datas. Vocês trabalham juntos? Trabalhávamos juntos hoje, mas não. Sim, estou trabalharam. proibido. Perfeito. 2 anos e meio que eu não Qual que era a hierarquia entre vocês? A hierarquia... Sua e dele? Há mais desde 2007, quando o Léo foi... 2007 não, 97, ele passou a ser acionista. 20 anos de hierarquia, por aí. Mas sim, mas ele era seu chefe, no caso? Era meu chefe. E até o dia da minha prisão ele era meu chefe. O senhor conhece o Genésio Schiaviato Júnior? Conheço muito. Conheci assim. Conheço muito nesse tema.
Antes e depois, não conhecia o senhor Genésio. Mas nesse tema. Nesse tema Ok. conheço bem. O senhor tem conhecimento que ele deu um depoimento às folhas 73 na Polícia Federal? E o conteúdo do depoimento dele, o senhor tem Tenho pleno conhecimento? conhecimento do depoimento do senhor. Pleno assim. A parte que me interessava, eu tenho conhecimento. E ele faltou com a verdade naquele depoimento? Ou não? Totalmente. Pode ser desconstruído, eu desconstruo as afirmações do seu Genésio pelos fatos e pela temporalidade dos fatos. Eu tenho isso, posso dizer aqui agora, onde ele não faltou com a verdade, ele faltou com a verdade. E o del... Desculpe. O senhor então acha que também outras pessoas que contam outras versões estão mentindo? Não, o que eu sei é que algumas pessoas que nos autos desse processo negaram fatos que ocorreram, essas pessoas eu sei quem são e quais foram os fatos. Essas eu sei. Algumas que negaram. A minha última, Esses fatos então... ocorreram, testemunha, é comprovado, as decisões do consórcio eram colegiadas. Quem tinha 20%, embora tivesse a liderança, não tinha um poder de decisão nenhum. Não tinha nenhum poder de decisão. Tudo era decidido colegiadamente. Um contrato que foi feito com a Trend, por exemplo, foi assinado pelas 5 empresas, em janeiro de 2007, que procedeu à licitação. Posteriormente, após ganho um contrato com essa mesma Trend, foi assinado um contrato assinado pelas 5 empresas dentro do consórcio. Todos sabiam previamente. E outras coisas mais. O contrato com o senhor Walter Torre, o senhor Edson Coutinho afirmou que, após um acerto que ele diz ter tido com Walter Torre na sede da Walter Torre, quem deu carona para ele? Ele afirma. O senhor Genésio foi buscá-lo na sede da Walter Torre. Então, o senhor Genésio, ele nega. Ele nega que tenha sido pago o valor ao PP de 1%. Ele nega que tenha havido pagamentos, acertos com a Walter Torre. Ele nega que tenha sido feito pagamentos ao seu Pedro Barusco. Ele diz, embora o senhor não seja o defensor, então eu prefiro responder ao defensor Não, do senhor. perfeito. A opção é sua. Ele diz que tinha uma dívida de 2 milhões de proposta pela proposta do novo SEMPS e mais 2 milhões de proposta pela proposta do CIPD. Só que ele representa 20%. Por que essa dívida foi cobrada apenas a Construbase e não foi cobrada a Carioca, a Chain e a Construcap? Ele alega que entrou no consórcio em fevereiro de 2007, mas a Construbase apresentou proposta de cobertura em setembro de 2006 para a obra da sede de Vitória. A Construbase assinou em janeiro de 2007 um contrato com a Trend. Como é que ele diz que entrou tardiamente? Ele entrou desde os primórdios. Quando eu me refiro à Construbase, é representada por ele. E bom, silêncio. Mais alguma pergunta? Eu não esperava que ele fosse se alongar assim, mas eu tenho mais uma, talvez duas. O Genésio também, então, falta com a verdade quando ele afirma da existência do Alexandre Romano. Ele falta com a verdade. Ele falta com a verdade quando fala sobre a Do minha Alexandre pessoa. Romano. Quando fala sobre a minha pessoa e sobre os assuntos que dizem respeito ao AS. Ele falta totalmente. Agora, com relação ao Alexandre Romano, eu não sei. Aquilo que ele fala sobre a OAS e a minha pessoa é 100% desconstruído pelos fatos. E o que... Tá certo. Silêncio, então, a última. O senhor tem conhecimento do depoimento de Alexandre Romano e da delação de Alexandre Romano? Parte daquilo que ele disse que não me conhece. Ele falou que não me conhece e eu não o conheço. Mas ele falta com a verdade quando diz que não sei cobrou... se falta ou não sei. Aí eu não posso afirmar. Eu sei Então, que a última. a minha pessoa, ele disse que não me conhece, eu não conheço. A minha última pergunta seria: o Paulo Ferreira pediu doação para a campanha política dele
E esse outro aspecto do pedido, que seria para o partido político, o senhor tem como separar isso para nós? De forma nenhuma. Eu não cuidava da parte de separação, de pagamento de contas de uma área que a empresa tinha lá para... Eu não era responsável. Mas essas duas coisas existiram para assuntos distintos, então? Não sei. Eu sei que tinha um valor e que tinha uma área que cuidava. Eu lhe agradeço. Muito Agora, obrigado. Desculpe até a minha veemência, porque o senhor entrou numa área que... Certo, mas tá, mais alguma pergunta? Sim, Excelência, por gentileza. Ainda como advogado de Paulo Ferreira, senhor Agenor, boa tarde. Boa tarde. Senhor Agenor, muito embora o senhor tenha utilizado várias vezes a palavra desconstruir e que houve mentiras por parte do senhor Genésio, tá certo? Eu gostaria de... Mentiras, eu disse que ele faltou com a verdade quando se relacionou a OAS, quando falou sobre a OAS e sobre a minha pessoa. Agora, quanto ao resto, eu não posso afirmar sim, nada. eu vou ler um trecho do depoimento do senhor Genésio e eu peço ao senhor apenas que o senhor confirme se é verdade ou mentira. A folha 73, Excelência, dos autos do IPL, do IPL que é respondido por Genésio, que o Novo Sempre foi a única obra executada pela Construbase para a Petrobras. Na verdade, a Construbase realizou 20% de uma única obra para a Petrobras através de um consórcio comandado pela OAS, líder do consórcio Novo Sempes. Ficou acertado com a Agenor Franklin da OAS que quando a Construbase não tivesse capacidade de realizar determinados estudos técnicos, a empresa iria pagar por eles. Que assim que a execução da obra começou de fato, a Agenor cobrou do declarante alguns valores referentes a estudos técnicos arcados pelo consórcio. Que o valor devido, segundo a Agenor, alcançava um montante de R$2 milhões. Que o declarante concordou que fosse quitado esse saldo. Que a Agenor solicitou ao declarante que quitasse o valor com o Partido dos Trabalhadores. Que o declarante se negou, pois essa não era a prática da Construbase. Que em razão disso, a Agenor disse que uma pessoa procuraria o declarante para a quitação daquele valor. Que então, Paulo Ferreira ligou ao declarante e marcaram um encontro no diretório do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Que na reunião que aconteceu, Paulo Ferreira insistiu para que a Construbase realizasse doações ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido novamente negado. Em razão disso, Paulo Ferreira perguntou se a Construbase arcaria com despesas que a AF tinha junto a determinado escritório de advocacia. Que o declarante disse que precisava conhecer previamente o escritório para que aceitasse a quitação daquela dívida com a AS. Que passado algum tempo, Paulo Ferreira apresentou ao declarante em São Paulo, Alexandre Romano, que o declarante visitou com Alexandre a sede de seu escritório, que o declarante julgou que as instalações eram sérias, conhecendo inclusive alguns funcionários do escritório, que o declarante, sempre estou falando do senhor Genésio, não via gravidade do fato que as notas fiscais viessem a ser expedidas como se os serviços tivessem sido prestados para a Construbase pelo escritório de Alexandre Romano, que julgava se tratar de escritório tributarista. Eu gostaria de dizer que o senhor confirma isso, ou isso está entre as mentiras do senhor Genésio? Olha, o que eu quero dizer, se é mentira ou se é verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: uma dívida, suposta dívida, que a OAS teria com o escritório de Alexandre Romano, que ninguém sabe o histórico dessa dívida, que ninguém sabe como ela foi contraída, e que o próprio Alexandre Romano disse que esses contratos fictícios feitos com a Construbase foram com o fim específico de dar dinheiro para o senhor Paulo Ferreira, e que essa suposta dívida, aí eu estou afirmando, o Alexandre Romano disse que foi pago entre 2009 e 2012, que fizeram um contrato com data retroativa de 2008. Então, que dívida é essa que é paga? Se ela tivesse sido contraída em 2007, foi paga em 2012, sem nenhum histórico de prestação de contas de ninguém para ninguém, acertados com terceiros, sem que a figura principal, que seria a OAS, não foi envolvida com isso. Então, isso está desconstruído, né? O senhor fala... Não quer mentira, não. Total, essa dívida nunca existiu. Se existisse, se tivesse que ser paga, ela seria corrigida monetariamente e teria que ter uma razão de ser,
O senhor Alexandre Romano nunca disse, se disser, aí eu digo que não procede, é extemporâneo, então tem uma série de coisas aí. Certo, mas enfim, sim, a OAS então não orientou a Construbase Jamais, a pagar jamais, Alexandre dívida da OAS Não. com o Paulo Ferreira, Não, é isso? jamais. Então tá certo. E nem a OAS fez alguma doação para a campanha de Paulo Ferreira? Diretamente? Doação não é comigo. Doação tem uma área específica da empresa que faz, aí não posso responder a sua pergunta. O senhor fala 2008, 2009? Não, ou... O contrato foi assinado em 2008, Paulo Ferreira, eu acho que ficou até 2009, foi candidato, e em 2010 assumiu o senhor João Vacari. Então, Uhum. E isso os aí- pagamentos teriam sido feitos em 2010 ou 2012? Não, os pagamentos foram feitos ao longo do contrato. Aí o contrato foi assinado em 2008, aí eu não sei detalhes. Eu não sei detalhes dos pagamentos. Via oficial, via Caixa 2, via fornecedores, não tenho detalhes disso. Perfeito. Tem uma área específica na empresa que cuida disso. Perfeito, eu estou satisfeito. Muito obrigado. Os defensores têm questões? Não? O defensor do próprio? Tem? No microfone então, doutor. Então, pela defesa de Agenor Medeiros. Senhor Agenor, sobre a Trend, eu gostaria de saber qual era o valor desse contrato com a Trend? 6 milhões e meio. Foram 2 contratos, um pré-obra, pré-assinatura do contrato sempre em janeiro de 2007, e depois de assinado o contrato em janeiro de 2008, aí teve o contrato feito pelo próprio consórcio, que foi pago pelo consórcio, aí eu não tive conhecimento, porque já não fazia parte mais eu não faço parte da gestão, da equipe de gestão da obra. A Trend pertencia ao senhor João Augusto Rezende? João Augusto Rezende. O senhor João Augusto Rezende era ex-funcionário da Petrobras? Ex-funcionário da Petrobras. Ele tinha acesso a uma pessoa chamada José Carlos Amigo? José Carlos Amigo. Quem era José Carlos José Amigo? Carlos Amigo era um coordenador que participou da concorrência do Novo Sempre. Logo depois ele foi transferido, depois assinado o contrato. O senhor José Carlos Amigo teve uma reunião, está registrada, tem comprovação dessa reunião, com um gerente nosso que o abordou por orientação do senhor João Augusto Rezende, no sentido de nós fazermos uma redução da proposta. E a partir dessa reunião ficou registrado que somente poderíamos fazer qualquer redução de proposta, já que estávamos em segundo lugar, depois que a Walter Torre fosse ouvida. A Walter Torre foi convocada, não apareceu nessa reunião, e logo em seguida houve uma reunião com a redução de preço. O José Carlos Amigo ele participou dessas tratativas. Ok. Bom, sobre a W Torre, eu gostaria de saber, todos os outros participantes do consórcio Novo Sempre concordaram, correto? Lógico. Mais 3 A empresas. decisão é tomada colegiadamente. Todas assinaram esse contrato. Ok. Mas 3 empresas concordaram que não faziam parte do consórcio Novo Sempre, quais sejam a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e a Chaim. Sim. Por que é que Na essas divisão. empresas entraram para pagar a saída da W Torre do consórcio da licitação do Novo Sempre, se elas não participavam dessa licitação do Novo Sempre? O consórcio do CIPD, a licitação ocorreu depois do consórcio Novo Sempre. Se houvesse insucesso no consórcio do Novo Sempre, essas 5 empresas que fizeram parte do consórcio Novo Sempre seria uma ameaça depois para Andrade Gutierrez, para esse outro consórcio, porque já que não foi viabilizado aquele, por que viabilizar o outro? Então essas 8 empresas se uniram no sentido de viabilizar a saída da Walter Torre. Ou seja, E a Walter Torre apresentou proposta no CIPD também de cobertura. Ela honrou com o compromisso dela. Então, dentro desses 18 milhões, também havia uma proposta de cobertura na concorrência para o CIPD, da qual participavam Andrade, Chaim e Queiroz. Foi isso. Além dos 18 milhões, a proposta de cobertura, e que assim procedeu.
Perfeito. Esse dinheiro saiu do caixa do consórcio, do Novo Os Cemps. consórcios todos, não saiu dinheiro de. Exatamente. Esse dinheiro, 18 milhões, saiu primeiro saiu do contrato da Zeter, terraplenagem, no Rodoanel, onde tinham 3 empresas. Só um pouquinho, eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.